você tem profissionais nas empresas e no mundo em geral, que porque as pessoas têm a ilusão de que elas podem ter acesso à informação, elas acham que elas têm conhecimento. A culpa não é delas, a culpa não é de ninguém. Só que se está se formando uma geração, inclusive uma geração de profissionais que são assim, tem a extensão do oceano e a profundidade de um pires. Porque enquanto eu estou falando aqui, se vocês não souberem uma palavra que eu falei, pega aqui, pega o iPhone, pega, é isso, não, não sei, a gente entende tudo, né? Quando eu estava na faculdade, a gente falava assim, pô, não, o cara lê a orelha do livro e acha que sabe do que está falando. Hoje em dia não ter a orelha do livro não é nada, é automático, é pá, já sei o que ela está falando, já entendi tudo. Então é engraçado que, por exemplo, eu sou sênior, eu tenho 38 anos. Você vai falar hoje com o pessoal, muitas vezes, de marketing mais jovem de uma empresa, você começa a conversar, você percebe o seguinte, eu falo, vai ser difícil, porque eu tenho que estabelecer uma linguagem, porque o cara não entende do que eu estou falando. Porque ele adquiriu tanta informação superficial que nem ele sabe do que ele está falando. Você entendeu? Então, se eu usar uma palavra assim, sei lá, Cyber Analytics, não, o cara procurou na noite anterior, porque viu que isso era pauta, pô, ele leu um post, não, eu sei do que se trata. E aí o cara vem conversar com você com base naquele post que ele leu. O cara não entende porcaria nenhuma daquilo. E cada vez mais você tem uma geração de profissionais, mas anda nisso. Não é que eu vou ser a chata, falar vocês têm que ler, não sei o que, vocês fazem o que quiserem na sua vida. Mas a realidade é isso. Você não tem mais sabedoria. Você tem informação, você não tem conhecimento acumulado e você tem muito menos sabedoria. Não que eu saiba alguma coisa, porque eu sou humana e faço parte da mesma geração. Mas uma coisa que a gente percebe é que a internet gerou esse revés. Então você fala, não, as pessoas estão mais inteligentes. Espera aí, então o que é inteligência? Inteligência não é você ter um arcabouço de informações. É você ter a possibilidade que nos faz humanos, que é pensar sobre o pensamento, que é refletir, que é olhar e olhar de novo. Entendeu? E ninguém tem mais isso, infelizmente. E o que acaba acontecendo nas empresas por causa disso, é que você acaba tendo, por essas e outras razões, uma fragmentação muito grande das áreas. Então o cara de marketing que acha que sabe tudo de marketing, porque leu todos os posts de alguém pelo Twitter, entendeu? Ele leu todos os posts do guru do marketing pelo Twitter, ele sabe tudo. E ele acha que o cara do RH não sabe nada. E o cara do RH, que também leu todos os posts de não sei quem sobre psicologia nas empresas, também acha que ele é humanista e que ele sabe tudo, e que o cara do marketing não sabe nada. E por aí vai. Então, ao invés de a gente ter uma rede de conhecimento comum, você tem diversas pequenas redes que muitas vezes não se comunicam dentro da própria empresa. E isso é complicado. Isso é complicado, e entra uma parte que acaba sendo mais complicada ainda, que é, vamos fazer a gestão do conhecimento? Vamos. Quem é que vai separar o que é informação do que é conhecimento? Você entendeu? Porque às vezes o cara está dando uma informação de quinta mão, sabe, telefone sem fio, que nem se sabe exatamente o que chegou, e um dos problemas é que a pessoa fala assim, não, mas é isso. Mas é isso, por exemplo, como eu vim da área científica, era muito chato, a gente apanhava muito, porque tipo assim, você não pode usar citação de autor que fala de autor, entendeu? Então você tem que ir lá na biblioteca e ler o livro do cara. Hoje em dia você lê, o cara sabe a citação do autor, que falou do blogueiro, que falou do Facebook, que falou no Twitter.
Então, quer dizer, que informação é essa? Como é que você categoriza, como é que você distingue o que realmente vale? Isso é um dos problemas da empresa também. Uma outra coisa, no Brasil, no mundo, como a gente vem ainda de uma fase de que o businessman é aquele cara sem emoções e que tem controle das coisas, que sabe o que está fazendo, as empresas ainda acham que as pessoas são números. E ninguém, não é Playmobil, não é Lego. Não é Lego. E muitas vezes a rede, que foi coisas que eu já tentei desenvolver, a falida intranet, mas aí não seria intranet, seria criar uma rede, foi uma tentativa até de mostrar para os próprios diretores, esses são os seus números, que são pessoas, tá vendo? Eles têm carinhas. Só que como que isso funciona? É uma coisa meio assim. Sabe que nem quando a gente é adolescente, tudo que que os pais dão a gente não quer porque é careta? Né? Não é legal. Na empresa também é assim. Você tem que, pela minha experiência, né? Alguém pode ter uma experiência diferente. Você tem que arregimentar do bem, assim, para uma coisa boa, pessoas que vão ser aqueles que vão criar as redes. E que vão trabalhar essas redes. Porque senão o funcionário não confia. Tem que partir deles, para que eles se sintam à vontade. Tem que ser uma coisa deles, senão a sensação é que você vai estar usando aquilo para descobrir coisas deles. Então tem que ser uma coisa deles, partindo deles, feito por eles. Disso, a empresa tem como obter muita coisa legal, que nada de informação, fulano está falando mal, o outro está falando mal, mas de entender a sua própria cultura. Sabe, aquele grupinho lá do fundo daquela baia que você não sabe, não, são os caras da assessoria de imprensa. Pô, você ouviu falar que os caras pensam, de repente você começa a entender como eles pensam. E você começa a ter políticas integradoras a partir do momento que você consegue entender essas diferentes culturas, respeitar essas diferentes culturas e criar ações e forma de integrá-las. Para aí a coisa virar full jazz, que é o quê? É o improviso, cada um faz de um jeito, mas todo mundo toca em conjunto e a música sai boa. Uma outra coisa que é uma pegadinha, que é uma coisa meio capciosa, é o seguinte: o virtual é o quê? Ele é um palco. E muito antes da internet, uma das coisas que a gente já estudava, tem um autor que eu adoro, que escreveu O Domínio do Homem Público e as Tiranias da Intimidade. Eu sempre confundo se é o David Riesman ou se é o Richard Sennett, mas enfim, que falava o seguinte: a gente sempre colocou atores sociais. Nós somos atores, todos somos atores, porque nós desempenhamos papéis. Não, eu não sou ator porque tudo que eu faço é autêntico. Ok, você já fez psicanálise? Por quê? Porque a minha personalidade, você sabe de onde vem a palavra personalidade? Vem de persona. O que é persona? Máscara. Se na sociedade, se no mundo offline, nós já vivemos como atores sociais, e nesse palco grande aqui? Mas eu não minto, mas eu sou eu mesmo. Aí você olha o Facebook. Cara, eu tenho uma amiga que outro dia ela falou: eu comecei a ficar deprimida com o Facebook. Sabe por quê? Porque todo mundo só posta de viagem, de alegria no trabalho, que conseguiu coisa, que tá namorando, que tá feliz, que ama sua família. Que eu falo: nossa, então eu sou uma desgraçada, porque todo mundo é feliz, só eu que não. Eu tenho algum problema, né? Todo mundo. Aí eu entro aquele poema do Fernando Pessoa, que eu não conheço ninguém que já tenha levado porrada. Todos os meus amigos são príncipes. O Facebook é isso. Todo mundo é príncipe.
Príncipes e princesas. Ninguém nunca levou porrada. Ninguém tomou um pé na bunda de um cara. Você entendeu? Ninguém passa mal de dinheiro. Todo mundo só é promovido. Ninguém é despedido, né? Então, o virtual é um palco. Ele não é igual ao real. Ele não é igual ao real. Porque mesmo nos livros, vamos antes da internet, vamos antes da televisão, nos próprios livros. Alguém já escreveu uma biografia sobre si mesmo que fosse verdadeira? Isso não existe. Então, no virtual, por que eu falo isso? Aí já falando da coisa do meu trabalho, que é a análise, é que nem quando você dá um tiro na água, né? Quando a bala pega na água, ela não tem um desvio. Você tem que contar esse desvio. Porque 40% da internet é encenação. E não é porque as pessoas querem, não. É porque é uma coisa psicológica, aí a gente vai cair para o campo da psicologia, né? A forma como você vai se mostrar para o mundo, a forma como você vai se posicionar. Aí são todas as suas neuras, aí são os seus traumas de infância. Aí não, porque a minha mãe não passava tempo comigo, entendeu? Mas ela passava tempo comigo quando eu fazia gracinha, então é o palhaço, é aquele cara que só sabe falar rindo, sabe? É a forma como as pessoas se mostram. E isso é uma coisa que a gente tem que analisar também quando faz a pesquisa de análise em redes sociais. Porque as personas virtuais, que são as máscaras virtuais, não são pessoas reais. Todo mundo vai olhar no meu Facebook depois, né, pra ver. Aquela é a Valéria? É a Valéria. Mas eu não sei, cara, eu não vou botar que eu tomei um fora. Eu não vou botar que... sei lá, meu livro não vendeu. Eu não vou, entendeu? Como todo mundo. Eu sou como todo mundo. Então, isso é uma coisa para a gente analisar e pensar. E eu vou falar, puxando isso, uma segunda coisa, que é eu tenho um PhD em ciência da comunicação, então durante muito tempo, eu adoro estudar a comunicação humana, em todos os sentidos, comunicação não verbal e tal. E uma das coisas que eu acho que eu pude reter, assim, aprendendo, é o seguinte: a palavra é uma coisa muito perigosa. Dizem que a pena é mais forte que a espada. Eu acho que a palavra é mais forte do que todos os dois. Vocês viram que o John Galliano ficou bêbado, falou qualquer merda e foi despedido da Maison Dior? Gente, era o John Galliano! Foi mandado embora da Maison Dior. Para quem não sabe, um dos maiores costureiros do mundo foi mandado embora de uma das maiores empresas de moda do mundo, porque ficou bêbado e eu odeio judeu, eu amo Hitler, não sei o quê. Coisa de bêbado. Falou, acabou. A palavra que é o seguinte: depois que ela saiu da sua boca, ela não te pertence mais. Não tem volta. Não tem volta. Ela é uma energia, ela é uma coisa que foi. E já que ela não é mais sua, qualquer um que pegar pode criar um tipo de interpretação da sua palavra e manipular de qualquer forma. E um dos perigos que eu vejo nas redes sociais é o seguinte: estatisticamente, quanto mais você fala, mais possibilidade você tem de falar alguma coisa errada. Então, mais possibilidade você tem de dar um tiro no pé. Podem perceber, sabe aquelas pessoas que falam muito? Em algum momento essa pessoa vai falar alguma coisa que vai colocar alguém numa situação constrangedora ou ela mesma. E o que acontece? Se criou uma cultura de Twitter, ou de Facebook, ou de redes sociais. Isso eu falo para vocês assim, porque todo mundo trabalha em empresa, então eu estou propondo uma reflexão. Que é o seguinte: o Twitter coloca, quanto mais você tuita, melhor, não é? Porque quanto mais você tuita, mais você está tendo seguidores e mais você está divulgando as suas ideias. Só que, estatisticamente, quanto mais você falar, mais vai ter a possibilidade de você falar uma coisa que vai soar mal, ou que vai gerar um conflito. Ah, mas eu não posso falar o que eu penso? Claro que pode. Como na vida real. Como na vida real. Então, é uma coisa para a gente ficar atento, porque acaba se tornando uma coisa assim: eu tenho que twittar porque eu tenho que twittar, porque eu tenho milhares de seguidores.
Só que então